Olá, sejam muito bem-vindos ao AlgarCast, o podcast da Algar. E agora eu recebo o Maurício, que é fundador da Sapiens Agro, e a gente fala sobre um assunto super mega atual, né, Maurício, que é o metaverso. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da experiência nessa jornada de metaverso que parece que apareceu e veio atropelando todo mundo, né? Que nem uma avalanche, né? Exatamente. Então vai ser muito bom poder... Sempre eu falo, eu não sou especialista em metaverso, não. Uhum. Eu sou um usuário atrevido. Então, por ser usuário atrevido, a gente acaba experimentando um monte de coisa no ambiente. E que já está na frente de muita gente. Exatamente. Porque como a gente falou que é uma avalanche, está vindo aí, ninguém sabe quase nada ainda, né? E é uma avalanche. Então, é um assunto super em alta e muito importante para quem é do Sim. mundo tech e também para quem não é. Então, eu queria começar falando sobre o que é o metaverso, Perfeito. né? E por que esse tema está tão em alta ultimamente? Então, quando eu costumo falar um pouquinho do que é o metaverso e por que ele chama tanto a atenção, eu lembro de algumas décadas atrás, os cabelos brancos já não deixam mais esconder, quando a gente foi apresentado para o www, né? Quando a nossa interação com o mundo ela passou a ser através da chamada da página da web. E quando também nos causava estranheza que a gente abria um aplicativo, né, que era tudo aplicativo, você punha um endereço da pessoa, o nome da pessoa com um arroba. O meu primeiro e-mail foi da UFO, né, eu era aluno da UFO, ufo.br, e você mandava uma mensagem para alguém e essa pessoa recebia, sem e-mail físico nenhum, isso caminhando, né? Então, a gente está diante de uma outra camada da internet, que também está nos causando muita surpresa. Quando a gente olha o metaverso, ele é uma união de duas tecnologias que já são desenvolvidas há muito tempo, mas que agora encontraram um caminho meio técnico para poder estarem juntas, que é a realidade virtual e a realidade aumentada. A junção da realidade virtual, que é você poder trazer para o seu ambiente do dia a dia elementos digitais com a realidade aumentada, que é você poder pegar elementos do dia a dia verdadeiros e colocar no ambiente virtual, é que nasce o metaverso. Então, o metaverso colocou essas duas coisas juntas. A partir do momento em que eu posso, num mundo virtual, totalmente um ambiente totalmente diferente daquilo que encontra no alcance dos meus olhos, transferir elementos ou instrumentos da minha atividade no mundo real, essa que é a força do metaverso. Eu coloco a realidade virtual e a realidade aumentada, é como se eu tivesse o meu canivete suíço na internet, né? É bem assim que funciona. E o que ele traz de muito forte? É uma sensação de pertença e de proximidade com quem você está realizando a troca, né? Porque ele mudou, né? Ele muda a forma como você enxerga o outro. É interessante falar, mas nós estamos usando isso na empresa já há bastante tempo, desde que saíram os ativos aí da Meta, os programas da Meta no final de dezembro, que são voltados à colaboração, a gente usa desde dezembro do ano passado. E é como se realmente você estivesse junto das pessoas. E, Maurício, pensando nesse conceito de transformação digital, quais são as possibilidades criadas pelo metaverso e como o Grupo Algar tem lidado com elas? Olha, eu acompanho o Grupo Algar já tem algumas décadas, né? Quando a gente pega o contexto de gente servindo gente, isso tem tudo a ver com se relacionar através do metaverso. Então, olhando a atuação do grupo, eu vejo que, primeiro, está se tendo um entendimento do que é o ambiente, e, segundo, está se desenvolvendo tecnologias, a saber, o 5G, que vai transformar mais ainda o metaverso. Então, vamos imaginar em aplicações, né? Você pode fazer a união de pessoas que são, por exemplo, pacientes terminais, com doenças terminais, que não vêm à família há mais de ano. Você pode promover esse tipo de interação através de um ambiente que a pessoa está saudável, se vê bem, consegue interagir com o outro, e que se você tiver ainda mais esse ambiente todo conectado com 5G, você tem a resposta em tempo real. Nossa. Né? Então, estou te dando uma aplicação indo para o lado muito do relacionamento. Quando você junta metaverso, junta com o 5G, você pode, por exemplo, executar uma cirurgia à distância com a movimentação do médico em tempo real sendo capturado e chegando na outra ponta também em tempo real. Então, assim, se você pensar tudo aquilo que coloca gente se relacionando com gente ou gente servindo gente,
você vai poder usar o metaverso. Então, eu vejo que isso daí é uma fronteira que a Algar está estudando e que ela pode vir a realmente incentivar o uso, impulsionar o uso dentro do país afora. Tá? Essa é uma visão muito particular que eu tenho por conhecer a aplicação e as empresas também, né? A forma como as empresas do grupo são organizadas, que tem o contexto de servir. Né? Então, apesar de adoraria comprar por exemplo, meu ticket para ir para o Rio Quente Resorts pelo metaverso, mas desfrutar a piscina na verdade. Pessoalmente, né? Mas eu posso ter uma excelente experiência de compra ali dentro, com certeza. Me fidelizar mais ainda com o jeito de servir que a Algar traz e depois desfrutar presencialmente qual que é o lazer. Assim. Legal. Então, eu vejo que são essas camadas que começam a ficar entremeadas e a coisa flui de uma maneira muito, muito impressionante mesmo. E é engraçado como é que é a questão do conceito e principalmente do preconceito, né? Porque outro dia eu falei para alguém, eu tenho medo do metaverso. E agora, você falando dessas aplicações, né, pensando pelo lado bom da coisa, acabei já de mudar de ideia, já estou mudando todos os meus conceitos com relação. É muito bom a gente pensar em todas as possibilidades. Né? E pensar nessas possibilidades, o que é muito forte, a tecnologia vem ensinando para a gente, né? Que não tem como, num dado momento, você não aderir. Não aplicar um pouco no seu dia a dia essa nova camada. O metaverso, ele vem, né? E nesse exemplo que você deu de ter a dúvida do uso, eu acho que por ele personificar, né? Você colocar o seu avatar, ele traz à tona alguns questionamentos são interessantes. E a segurança dessa informação? Uhum. E a certeza que eu estou falando com aquela pessoa? Mas vamos pôr o pé no freio e pensar, eu já não tenho essa certeza hoje. Eu já falo com o robô pelo WhatsApp. Né, quem que é a pessoa que está do outro lado? Me atende no Banco do Brasil que quer me vender seguro todo dia, né? É uma pessoa? Não é. Então, como que eu vou fazer a privacidade de dados do ambiente do metaverso? Do mesmo jeito que eu faço na empresa hoje. Como que eu vou garantir que uma transação feita pelo metaverso tenha uma validade jurídica? Da mesma forma como eu garanto isso hoje, com os instrumentos eletrônicos e com as validações, as autenticações digitais que tem hoje. Isso tudo é transportado. O metaverso, acho que ele potencializa um pouco mais isso, porque ele traz a questão das criptomoedas junto, né? Uhum. E por que ele traz essa questão da criptomoeda? Porque é conveniente para esse ambiente criar um meio de se girar o recurso, girar o dinheiro, que seja fácil de implantar. Então, a criptomoeda, dentro de um contexto de metaverso, ela é fácil de se implantar e ela permite com que a riqueza gire todos os participantes ali dentro. Porque uma coisa que a gente tem aprendido é que o comércio é antifrágil. Pode acontecer qualquer catástrofe que acontecer, que o mundo vai continuar comprando e vendendo coisa entre as pessoas. Vai movimentar uma meta-economia lá dentro. Exatamente, né? Exatamente. Ô Maurício, e pensando no pilar principal do Grupo Algar, né, que é o cliente, como que o metaverso afeta a experiência do cliente e como encarar isso? Olha, eu acho que pensando na Algar, colocando a Algar como servidora, né, provedora para um conjunto de clientes, o metaverso ele ajuda a Algar nesse objetivo de você ter a centralidade no cliente. Né? Porque cada dia que passa, o cliente manda mais. Uhum. Ele tem mais a razão, ou seja, é mais fácil colocar a vontade de quem é consumidor no mercado e você correr atrás para atender. Se a empresa está vocacionada a atender o cliente, se ela quer adotar um canal como o metaverso, como forma de atender esse cliente, com certeza ela vai dar uma experiência única nessa relação. Então, eu vejo que o caminho aí numa empresa que declaro gente servindo gente que é fortíssimo, com um cliente cada vez mais exigente e sabedor do que ele quer, é adotar uma forma de interação mais próxima. Então, eu veria o Algar com toda a condição de empreender no metaverso, sem dúvida nenhuma. É isso aí. E para a gente finalizar, eu queria que você nos desse a sua opinião a respeito de como contribuir para o futuro. Abraça. Implode a ponte. Se joga. Se joga. Não tem nada melhor. O futuro a Deus pertence. Então vamos surfar. Fazer bem feito. Claro. Entregar para o universo. Ir para cima. Tá melhor certo. jeito.
Muito obrigada, Maurício. Obrigado a Foi um você. prazer ter você aqui. Prazer foi meu, obrigado demais e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Esse foi o nosso AlgarCast com o Maurício. Até a próxima.